as vozes delas voltam a ecoar em movimento, a gente em grupo, porque assim, as mulheres pretas nunca se calaram. 10 anos depois da primeira marcha das mulheres negras, elas se reúnem novamente para dizer que reparação, justiça social e bem viver não é pedido, é direito, é nosso direito. Hoje no Empoderação, nós vamos falar sobre esse evento histórico, né, que volta a acontecer agora em Brasília, como o governo federal, o governo municipal e também o estadual estão se preparando aqui para esse grande movimento, para essa celebração. Fica comigo, porque, ó, falo sempre, mas é verdade. O programa hoje promete, mas promete muito, hein? Fica comigo. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Bom, voltando, vou dar um olá aqui para as minhas convidadas especialíssimas. Jurema já virou aqui, direto aqui, já é praticamente da casa, né? Vou começar apresentando Jurema Batista, política, feminista negra, ativista histórica pelos direitos humanos e também indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 2005 e tem, claro, uma trajetória marcante no Parlamento Carioca e Fluminense, sendo vereadora 3 vezes e a primeira deputada eleita negra aqui no nosso estado. Jurema, seja bem-vinda. Ah, de novo, né? Maravilhoso estar aqui, ver sua carinha maravilhosa, né? Eu sei que não é só uma carinha bonita, né? Uma carinha muito comprometida. Extremamente. E eu não vou apresentar agora ela, porque você vai apresentar. E eu tô muito feliz de estar nessa mesa hoje. Escolhi muito bem. Muito, tô muito bem acompanhada. Nós que estamos, não é, ministra? Imagina. Bom, ao meu lado aqui temos ministra Aniele Franco, formada em jornalismo e inglês pela Universidade da Carolina do Norte. Também é mestra em jornalismo e inglês pela Universidade da Flórida, mestre em relações étnico-raciais pelo Cefet aqui do Rio, atualmente doutoranda em linguística aplicada na UFRJ e também fundadora e foi diretora do Instituto Marielle Franco, além de autora dos livros Cartas para Marielle e HQ Marielle Franco Raízes e minha irmã e eu, ministra Aniele Franco. Seja bem-vinda. Imagina, Gabi, uma honra estar aqui. Uma surpresa boa, porque eu tô com ninguém mais, ninguém menos do que minha referência. Enfim, como é bom momentos como esse, porque faz a gente acreditar que essa luta vale a pena. Então, uma honra imensa estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É uma alegria recebê-las aqui e a certeza de que a luta, de toda a luta, desde lá de trás, vale muito a pena. Então, já fiz a apresentação aqui de acordo com a mini bio de vocês, mas agora eu quero que vocês se apresentem, como vocês se veem, como vocês se enxergam, como estão no mundo e o que fazem pelo mundo. Começo com Jurema. Eu sou uma mulher preta, agora virou uma tendência, né? Quando nós estamos no lugar que tem pessoas diversas, se apresentar de uma forma. Sou uma mulher negra, do cabelo Black Power, desde os anos 70, seguindo Angela Davis, foi minha referência para usar o cabelo Black Power. Estou com um blazer preto e com um vestido estampado. Eu sou uma mulher preta, nascida na comunidade do Morro do Andaraí. Saí dessa comunidade eleita 3 vezes vereadora pela cidade do Rio de Janeiro e uma vez deputada estadual. Sou professora de português e literatura brasileira. Tenho especialização em políticas públicas. Mais o quê? É isso, fui indicada para o Nobel da Paz, exatamente pela minha luta antirracista. Tinham vários critérios, né, para indicar as pessoas, e um dos critérios da minha indicação foi pela luta antirracista, né? Enfim, já fiz muita coisa, já fui presidente da FIA, já fui subsecretária de Inclusão Produtiva do município, e é isso. E agora estou na Secretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, com agora Edson Santos, que ficou no lugar do Adilson Pires, né? E nós estamos aí, né? Temos a marcha pela frente e muita coisa que a gente vai conversar. Porque se deixar, eu falo muito. Ih, todo mundo fala. Aniele. Eu sou uma mulher preta da favela da Maré, com muito orgulho.
saio de lá nova para estudar fora por conta do esporte, o esporte que me abre portas e me molda como mulher, como mãe, como pessoa no geral. Eu aprendi muito no esporte com a minha família a ser uma pessoa leal, é o que eu acredito, a ser uma amiga leal, a ser uma mãe leal, a ser leal aos meus ideais, aos meus valores. Estudei fora com essa bolsa de estudo durante 12 anos e 7 meses, e quando eu retorno para cá, a minha vida ela é atravessada já também pela trajetória da minha irmã, quando estava ali como coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, e eu aprendo muito com ela e com a minha mãe, e com meu pai também, com a minha família como um todo, a também me tornar um pouco do que eles passavam para mim, né? E eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. Então, hoje sou mãe de 2 meninas, estou terminando esse doutorado com muita luta agora, nesse ano, no máximo início do ano que vem. Estou à frente desse Ministério da Igualdade Racial, que também é um desafio que, quando eu passar por isso, acho que nunca mais serei a mesma pessoa, por tudo que passei, que vivi, que aprendi ali. Mas sou muito grata pela minha trajetória, ter se cruzado com mulheres como Jurema e tantas outras. E eu acho que não poderia deixar de me apresentar sem falar que eu sou uma mulher que honro muito quem vem antes. Tudo que a senhora fez e significa, né, pra gente, eu sempre digo que as mulheres negras precisam ser homenageadas e reverenciadas em vida. Infelizmente, a Mari não teve esse sucesso, né, de ser ali homenageada e reverenciada enquanto estava viva. Mas acho que esse é um momento oportuno para dizer que a senhora precisa estar sempre em todos os lugares e ser lembradas, porque a gente tem um senso de coletividade e estar do lado de alguém como a senhora, que abriu portas para outras mulheres negras, né, precisa ser respeitada demais. Então, que a senhora tenha esse meu carinho, meu comprometimento e essa valorização que a gente merece. É isso, Gabi. Já começamos com emoção, né, Jurema? Assim começa, daqui a pouco começa. Gente, muito obrigada, Imagina. ministra Aniele. Realmente referenciar, assim, a Jurema, com toda a trajetória dela, reconhecer o que ela e outras mulheres pretas fizeram para a gente estar aqui hoje, para termos uma ministra preta, para termos uma comunicadora preta e várias mulheres pretas em todos os lugares e continuar avançando. Muito obrigada também, Jurema. Imagina, gente. Então, vamos falar sobre a marcha. Eu queria, Jurema, você que desse o contexto histórico, né, da primeira marcha de 2015. Na verdade, a marcha, ela foi uma, digamos, uma culminância de todo um processo que nós vínhamos fazendo desde, se eu não me engano, em 86, quando a gente começou a fazer os encontros estaduais de mulheres negras, né? A gente teve aqui no Rio de Janeiro um encontro nacional, e isso tudo não se deu por acaso, né? Se deu por um momento que a gente percebia que a nossa pauta não cabia na pauta, digamos, do feminismo comum, né? Do feminismo branco, né? Para ser bem explícita. Por quê? Eu sempre falo assim, né? Quando as mulheres estavam brigando por rasgar sutiã, legítimo, as mulheres estavam brigando pelo direito ao trabalho. Só que as mulheres negras já tinham sido escravizadas, né, há muito tempo. Só aqui no Brasil foram 300 anos. Então, o direito ao trabalho não era o objetivo nosso. Nosso direito era até o trabalho digno. Trabalho digno, sim. Mas trabalhar porque o marido não deixava, porque o pai não deixava, não estava no nosso contexto. Começou por aí o racha. Porque as pautas que eram nos colocadas não nos cabia, porque exatamente elas iam para casa, tinham empregada, tinha babá para tomar conta dos filhos, e nós íamos para onde? Tinha até uma novela na época, E Nós Aonde Vamos. É antiga, vocês se lembram disso? Não. Não. Entendeu? E nós voltava umas para casa da madame, outra, enfim. Depois da marcha, nossos mundos se dividiam. E nos encontros, essa divisão ficou explícita. Daí, a necessidade de construir um movimento de mulheres negras. Tem muitas passagens, né? Teve uma, por exemplo, que foi em Bertioga, que nós não pudemos entrar porque o valor era muito alto para entrar nesse encontro. E a gente ficamos num ônibus na praia. Acampamos na praia e o encontro era lá dentro do evento. Em outro lugar. De dentro, né? E até eu fui indicada na época para falar em nome das mulheres que estavam no ônibus. Então, esse foi um dos eventos. Teria
300 eventos para provar por que nós tivemos que criar um movimento de mulheres negras. Porque na época as pessoas diziam... Foi quando começou o movimento negro também. Os homens diziam, vocês vão dividir o movimento. Não pode, não pode. Quando a gente criou também o movimento de mulheres negras... agora a gente está falando mais preta, né? Negra. Era porque não tinha... A gente não se via naquele espaço, nem naquelas falas. Aí tá. Aí fomos fazendo vários eventos, até que culminou, né, com a ideia de se ter uma marcha nacional de mulheres negras para mostrar, principalmente para o governo, que existia muita diferença, que existia um abismo na sociedade, e que nesse abismo as mulheres negras estavam em pior situação. E aí nasce a Marcha das Mulheres Negras, né? E agora a gente vai fazer outra. Sim. Teve no Rio recentemente, agora em julho, você esteve lá. Nós estávamos lá, sim. Eu também estava. Então você também estava. Temos foto, temos foto. Temos como provar, né? Não só pela foto, mas também pela luta. Sim. Aniele, 10 anos depois, o que mudou? Quais são os novos desafios para 2025? A gente tem avanços, acho que consideráveis, mas ainda estamos no topo da pirâmide, como as mulheres que mais morrem, que mais são violentadas, ainda estamos subrepresentadas também nos espaços de poder de decisão. E eu acho que essa marcha marca isso também, né? Eu me lembro a primeira vez, Gabi, que a gente sentou com a Organização das Mulheres, da Marcha das Mulheres Negras, para novembro de 2025. E aquilo me deu um acalanto tão grande por conseguir transversalizar essa pauta, porque Jurema faz uma fala muito importante aqui pra gente, né? Quando que esse movimento começa? Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe onde esse movimento vai terminar, porque a gente espera que nunca termine. Mas a gente precisa avançar. E, enquanto ministra no governo federal, toda hora a gente precisa transversalizar as pautas e dizer assim, olha, a marcha vai acontecer em novembro. Temos COP30, óbvio, mas a gente tem uma marcha importante também. E fazer com que as pessoas se conscientizem e abram espaços para as mulheres negras que vão chegar. E com muito orgulho, assim, Gabi, eu digo para você que mesmo sendo um ministério considerado por outras pessoas um dos menores, a gente conseguiu colocar R$1 milhão na marcha. E a gente vai ter mulheres saindo de todos os lugares do Brasil, mas principalmente do Rio de Janeiro. E não só isso, assim, esse cuidado que a gente está tendo em falar com a própria Janja, em falar com a ministra Márcia, que agora é ministra das Mulheres, em chamar o ministro do Trabalho para conversar e falar assim, olha, vocês também precisam estar conosco. Sim. Acho que esse é o maior legado. Eu entendo que tem um movimento, né, para além dali do movimento de mulheres negras, do movimento negro, que de 20 anos para cá traz uma ascensão desse orgulho, dessa postura política, que eu acho que é uma defesa política nossa de falar assim, somos mulheres negras, mulheres pretas, e a gente sabe por que isso se dá, mas ao mesmo tempo ainda tem muita luta. Ainda tem muita luta para que a gente diga o óbvio o tempo inteiro. Ainda tem muita luta que as pessoas respeitem mulheres negras o tempo inteiro. Ainda tem muita luta para comprovar que a gente está mais do que pronta para chegar e permanecer. Vi de você, vi de Jurema, vi de tantas outras que abriram caminho, mas que também têm feito a diferença no nosso dia a dia. Jurema, e para você que já contextualizou aí como foi em 2015, como vocês começaram, né, o que aconteceu, como você vê agora 2025? Olha, eu acho que nós avançamos. Eu sou uma pessoa otimista por excelência. Né? Mas não é otimismo por otimismo. É otimismo quando eu vejo por quê. Por exemplo, as mídias hoje estão diferentes de 15 anos atrás. Se você pega as principais novelas, não vou dizer qual a emissora, mas tem praticamente cota para negros lá. Quando a gente vê lá atrás que a gente só tinha, né, poucos negros fazendo papel de empregado ou de escravo, hoje você tem protagonistas negras. E acha que isso foi à toa? Não foi. Isso é uma luta que nós tivemos para dizer que a invisibilidade mata. A invisibilidade, ela faz com que a mulher, principalmente a mulher negra, seja tratada como nada ou coisa nenhuma. E aí fica fácil de matar. Aí fica fácil feminicídio. Aí quando feminicídio, fica fácil de passar pano. Então, isso avançou. Então, hoje tem muito mais denúncias. Ah, aumentou o feminicídio. Não é que tenha aumentado o feminicídio. Também aumentou o feminicídio. Mas aumentou principalmente a divulgação desse feminicídio que antes não existia. Era uma mulher preta que morreu, era mais uma. Então, hoje... Não era nem estatística, não era estatística, exatamente. Então, tá na estatística hoje, é positivo. Para nossa luta, para denunciar para o Estado. Olha, tem gente morrendo, tem gente morrendo. Como dizia Solano, tem gente com fome. Tem gente morrendo.
Então, a gente está hoje vivendo um outro momento. Hoje nós temos uma ministra que designou 1 milhão para uma marcha de mulheres pretas. Na outra vez a gente não teve. Sabe? Isso vai dar para logística, vai ser importantíssimo para a presença das mulheres negras lá. Total. Entendeu? Faz toda a diferença ter 1 milhão hoje para uma marcha específica de mulher preta. Faz diferença hoje ter cotas para o serviço público para que nós possamos acessar. Inclusive, num dos programas aqui foi dito, né? Da Amanda Carolina. Que ela adora. Ela é maravilhosa. Ficou na minha cabeça, né? Que a menina falou aqui pra gente que as cotas que estão liberadas, os negros não conseguem acessar todas, porque realmente não tem preparo. Então, teria que ter até cursinho para preparar essas pessoas para que pudessem acessar as vagas que são nossas. Que aí, quando a gente não ocupa a vaga, o branco vai e ocupa. Essa é a discussão da permanência que a gente precisa fazer. Não vou cortar a senhora, não. Só para levar a discussão. Então é isso. Então, quer dizer, só para dizer isso, mudou muito. Mudou. Hoje, quando eu olho na televisão, aquela mulher preta, tudo lá mandando ver, eu falei, é isso mesmo, vai lá. Tem tapa na cara, que antes teve na Thaís, né? Agora é ela que tá dando tapa na cara lá, entendeu? Então, assim, a coisa mudou. A coisa tá mudando, né? É isso que eu acredito, né? Quantos negros, eu me lembro que eu frequentava o UERJ na década de 80, principalmente naquelas faculdades de Direito, Odonto, tu não tinha preto lá. Agora tá cheio. Não tinha. Sabe? Olha só, gente, as coisas mudaram. Né? E outras coisas também que avançaram, que não vai dar para falar aqui ponto por ponto, mas eu acho que educação, empregabilidade e visibilidade são 3 pontos que a gente não tem como abrir mão. E tem que falar para as que vieram antes de mim também, né? As que vieram junto comigo e as que estão vindo agora, que a gente está no caminho certo. Quando a gente vê isso, estamos no caminho. 1 milhão, cara, sabe o que é isso? 1 milhão para fazer uma marcha. Isso é muita coisa. É muita coisa. E vai dar certo. Essa marcha vai ser um estrondo. O que você acha que vai acontecer, Jurema? Ai, sei. Já que você é otimista, já que você tem uma história de luta. Tu imagina, essa última vez, a gente foi todo mundo praticamente com seus recursos das próprias ONGs, uma ajudou a outra. Agora a gente tem apoio governamental. Tanto do governo federal, como o municipal também vai ajudar. Aqui o Estado não sei, mas com certeza deve ter que ajudar também, né? Eu acho que isso aí já muda tudo. Eu acho que todos os municípios vão ter mobilização, porque então é exatamente isso. Hoje nós temos mobilização em todos os municípios. Em todos. Então, se prepara. Se prepara. Prepara que a coisa vai ser maravilhosa. Aniele, ela fala com brilho nos olhos, né? Que alegria isso. Quando a gente tem uma missão de vida, assim, algo que move a gente, não tem como a gente não se emocionar, Gabi. Eu sou muito emotiva quando eu falo dessas coisas que marcaram e marcam a minha vida, né? A Mari tem uma frase que ela cita Jurema e Benedita. E é por isso que eu me emociono sempre, assim, quando eu chego nesses espaços, Jurema. Eu costumo dizer que a gente pode chegar a qualquer lugar, Gabi. A gente pode chegar à presidência da República. Mas se você esquecer de onde você veio, é melhor que você não chegue. Se a gente chega em espaços como esse, sabendo de onde a gente veio, eu não tenho como chegar aqui e não honrar a Jurema. Eu não tenho como chegar aqui e não honrar minha mãe e minha irmã. Eu não tenho como estar numa mesa como essa, ouvindo o que eu acabei de ouvir, e pensar numa marcha de mulheres negras. A senhora falou 3 coisas que eu, sem ouvir a senhora falando, em 2022, eu tive que decidir as 5 emergências que nós tínhamos, que por onde começar do Ministério. Foi exatamente esses 3 e mais 2 que eu comecei. Só incluí saúde e moradia digna. Porque só quem já passou pelo outro lado sabe o que é você não ter como chegar no lugar que você sonhe, você não ter como estudar, você não ter como permanecer, né? As cotas abriram as portas para mim de estudo também, além do esporte. E a senhora falou da UERJ da década de 80. Eu sou da década de 80. E a única professora que eu tive negra na UERJ foi ali uma pessoa que me inspirou. E todas as outras professoras falavam que a gente nunca seria nada. Falava para os cotistas isso. Uma professora dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro falava isso para as crianças, para as jovens que estavam chegando ali recém de ensino médio como cotistas.
Então, eu nunca na vida, Gabi, fiz nada sem esse afeto, sem esse brilho no olho, porque eu acho que é isso que faz a diferença da gente. É por isso que eu defendo tanto um fazer política diferente. Eu vi a minha irmã fazendo política. Eu acompanhei a Marielle desde ela assumir o Afro Black até ela criar a filha dela com muita luta, saindo de um relacionamento abusivo, até ela se agigantar e falar, eu vou ser candidata. E a minha mãe, assim, pra quê? Por quê? Não quero, não gosto, não me dá uma sensação boa de dispensar esse lugar. E perder a Marielle como eu perdi e tá nesse espaço hoje que a violência política de gênero e raça me assola tanto, passar pelas questões de assédio, passar por ameaça de morte, é impossível ficar aqui sem honrar o que eu acredito, Gabi. Então, eu amo esse brilho do olhar da Jurema, mas também é muita luta para as mulheres negras. O tempo inteiro se reafirmarem que nós somos capazes de estar, de permanecer, de lutar. Todos os dias eu preciso dizer para eles que os meus 8 diplomas não é para me gabar, mas é para que a gente não resuma a trajetória de mulher preta nenhuma nesse país. Porque nunca nada foi dado pra gente. Então a marcha de 2015 não foi, a de 2025 também não vai ser, e nenhuma outra, e nenhum espaço que a gente alcança, seja 3 vezes na vereança, ou seja, estar ministra. E eu sempre digo isso, né? Às vezes eu fico me perguntando porque eu acho que esse lugar talvez não fosse pra mim. Mas ao mesmo tempo, também é. Porque a gente não é acostumada a se enxergar nesses espaços. E tá ali hoje, eu não mudei nada, Jurema, do que eu sou. Eu continuo o povão, a mesma pessoa. Sim. E ver o seu brilho do olhar e ver a senhora falando isso me faz só ter certeza de que esse é o caminho certo que a gente tem que ficar para que outras gerações também olhem pra gente da mesma maneira. Aniele, você trouxe a fala aí, né? Você colocou na sua fala o que a professora disse para você lá na UERJ, que para você e para as outras mulheres que vocês não chegariam a lugar nenhum. Então hoje você é ministra. Mas mais do que isso ela não tem noção do que certamente foi a sua luta e de todas as outras que estavam ali naquela faculdade. Porque chegar ali certeza, não foi trivial, não foi fácil, não foi simplesmente, vou fazer um vestibular, o que eu vou escolher? A, B ou C, eu vou estudar e tenho certeza que eu vou passar. Não foi. A gente passa por muita coisa. Sim. A gente engole muito choro, a gente chora muito, engole muito choro, engole muito sapo, para poder, às vezes, chegar nesses lugares, ocupar e fazer isso. Abrir, trazer as outras. Gabi, eu vou te contar uma história muito rápida. Primeiros meses de ministra, Jurema. Contei essa história ontem no Pedro II, não posso deixar de falar 20 segundos. Eu cheguei, era uma mesa com 5 mulheres. Eu era a única mulher negra. E ela apresentou o currículo de todo mundo. Quando ela chegou na minha vez, ela quis resumir o meu currículo e me pular. Aí ela, eu vou diminuir aqui, né? A senhora me desculpa porque eu tô com pouco tempo. Eu deixei ela falar, mas quando acabou eu falei assim, olha, com todo o respeito que eu tenho por você, nunca mais você reduza o currículo de uma mulher negra. De mulher nenhuma, mas principalmente de mulher negra. Eu vou me apresentar, porque até eu chegar num doutorado, você não sabe o que eu passei. Eu comia quentinha estragada, eu não tinha dinheiro pra comer meu lanche. Então eu vou falar meu currículo. Você não pode, mas eu vou tomar o tempo da minha fala pra falar. E é isso que muita gente faz conosco. O tentar resumir você apenas a uma mulher negra, a gente tem orgulho disso, mas não resuma ou não diminua a minha trajetória, porque você não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Então, acho que é um pouco do que você falou agora. Dentro dessa fala que você traz, assim, até trazendo um pouco para minha história, que hoje é meu segundo dia, daqui a pouco eu tô voltando lá para FGV, onde eu tô fazendo mestrado. Então, eu tô muito feliz. Porque é isso, porque eu também sou oriunda de ações afirmativas, fui bolsista, pré-vestibular negro comunitário. E é isso, e quando eu me dei conta na semana passada que de fato eu tinha conseguido a bolsa para poder ir para a FGV, o medo veio. E eu falei, gente, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar lá, aquele lugar? E sabe, eu não sei, assim, me vestir. E olha que eu trabalho na administração pública, sou jornalista há mais de 15 anos. Então, assim, tem toda uma trajetória, mas o medo veio. E aí eu tava conversando com uma amiga, Carla, eu falei, Carla, eu tô muito preocupada, tô muito feliz com essa minha conquista, que era o meu sonho. Assim, sou a primeira pessoa da minha família que fez faculdade, a primeira que tá indo agora pro mestrado. É uma grande conquista, mas eu falei
falei, eu tava com medo. E aí eu comecei a chorar, falei, ai, Carla, o que eu faço? Estava almoçando. Ela falou, Gabi, sei que você tá com medo, mas olha, eu tô muito orgulhosa de você. Você precisa ir, você precisa estar lá. Você tem que ocupar esse espaço. A gente tem que estar em todos os lugares. As pessoas precisam ver uma mulher preta lá. Eu falei, ai, mas é tão cansativo às vezes. Sabe, que tem que corre daqui, corre dela. Ela falou, Gabriela, mas a mulher preta não desiste. A gente vai, a gente avança. Aí eu respirei fundo e falei, vamos lá. Bora avançar. Sacudiu o cabelo. Isso, daqui no cabelo, ó. Levanta o black e vamos. É isso, mas fico até feliz em trazer esse relato e estar aqui diante da Jurema. Queria compartilhar isso com a Jurema, porque estou muito feliz de ter conseguido iniciar esse mestrado lá. Vai ser agora para concluir, vai ser outro parto, outro processo, né? Mas avançar, porque não é simples, né? Chegar ali, quantas vezes é isso, comer arroz, não tenho o que comer às vezes, você não tem onde dormir direito. Eu morei de favor aqui no Rio, que eu não morava aqui. Então, assim, chegar na faculdade, ouvir uma pessoa dizer pra você que vocês não vão ser nada, o fato de estar ali, alcançar aquele espaço, já é muita coisa. Nosso ponto de partida, ele é lá de trás. Então, pra gente... E aí, eu tô dizendo isso, até me estendendo aqui, tirando o lugar de vocês de fala, né, pra poder se posicionar aqui, mas é porque eu demorei a entender que o nosso ponto de partida, que eu me comparava com as pessoas, porque fulano A, fulano B, mas nosso ponto de partida não é igual. Não é igual. E é por isso que quando a gente está disposta a ir para frente, lutar, fazer acontecer, as pessoas às vezes também nos seguram. E você falou sobre medo. Por quê? Se a gente consegue fazer tanto com tão pouco ou quase nada, se a gente tem um ministério na mão, dá R$1 milhão para poder juntar as mulheres todas e falar, vambora, vamos nos juntar ainda mais. Ok? Emocionada, Aniele? Eu fico, porque eu nunca me imaginei nesses espaços, né? E eu não acreditava que esse convite ia surgir. Eu era professora de 5 escolas, assim. E eu tive muita raiva, Gabi, quando mataram a minha irmã. E eu fui lendo muito, Jurema, fui lendo Audre Lorde, fui lendo Sueli Carneiro, fui lendo Vilma Piedade, fui lendo Angela Davis, fui lendo Fátima Lima, fui lendo um monte de coisa. E o estudo foi o que me impulsionou, assim. E você falou do medo, né? Eu vivia com muito medo durante esse início, porque eu era cuspida na cara por ser irmã de Marielle, era ameaçada, era gritada na cara nos aviões. Então eu passei por muita coisa, assim, sem entender o tamanho da minha missão. Porque eu não entendia como aquela perda, que pra mim me abriu um buraco, ia fazer com que eu seguisse. E nesses espaços, as pessoas tendem a, primeiro, a nos julgar pelas aparências, segundo, a achar que a gente não é capaz, terceiro, toda a violência política de gênero e raça, ela é feita para que a gente também desista desses espaços, né? Desista, que você não fique, que você se enfraqueça. Mas aí eles esquecem que eles estão lidando com mulheres negras, principalmente mulheres negras faveladas. Então, eu costumo dizer que quando o jogo aperta, a gente joga melhor. Né? E quando o jogo aperta, a gente tem que jogar melhor. Né? Mas um jogo limpo, um jogo com caráter, com afeto, né? Um jogo que a gente sabe jogar. Então essa emoção é um pouco daí, Gabi. É um pouco de estar aqui nesse lugar com vocês. E já te desejar também uma linda trajetória, que eu sei que você vai fazer história ali. E que você não seja só a primeira da sua família, mas que você abra portas para que todo mundo se inspire em você também. É isso. O conhecimento da gente ninguém tira. Dona Marinette fala isso. Todo dia. Conhecimento da gente, então, eu levei a sério esse negócio. Falei, vambora, depois eu vou pro pós-doc. Isso mesmo. Eita, nem terminou tudo. Meu Deus. Nem terminei. Vamos. É isso. Mas você estava falando de medo? Posso? Medo. Pode. Então, medo é natural. Uma sociedade em que a branquitude conseguiu o seu lugar. O lugar é deles. Eles acham assim. Mas a minha amiga, minha inspiradora Lélia Gonzalez, escreveu um livro, Lugar de Negro, falou que lugar de negro é onde ele quiser estar. Não é sempre poder estar, porque a gente queria poder estar em muitos lugares. Mas exatamente, né, esse pacto da branquitude, ele reservou lugar para eles. E aí, como é que a gente chega? Como é que veio? Qual o blazer? Qual é a calça? Qual é o sapato? Eu me lembro. Eu estudei na Santa Úrsula. Na época, eu estudei com crédito educativo. Né? 80, né? 79 que eu passei no vestibular. Ainda não tinha
Cotas, né? Eu passei... Inclusive, você lutou pelas cotas, né? Lutei muito. Eu fui relatora de cotas na LERJ. E, assim, eu cheguei, como é que eu ia fazer? Primeiro, eu nunca tinha passado num túnel. Que eu moro ainda no Andaraíma. Na época eu morava na favela do Andaraí. Eu nunca tinha passado no túnel. Quando eu entrei no túnel, eu falei, gente, que lugar é esse? Aí, quando saiu do túnel, tá. Mas eu teve mais. Tipo assim, pra eu fazer meu vestibular, é isso que ninguém sabe do corre, né? Sabe do troféu, mas do corre ninguém sabe. O que acontece? Eu me lembro que na minha casa não tinha luz elétrica. Eu, quando me tornei presidente da Associação de Moradores, que consegui a luz junto com a Light para a comunidade toda. O dia que eu cheguei do ônibus, que eu vi a comunidade iluminada, eu chorava no ônibus. Ninguém entendia muito. A luz chegou, né? Eu conto uma história muito engraçada aqui lá na minha comunidade. O pessoal conhecia, acreditava em Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, tudo as pessoas acreditavam, né? Mito, porque é muito mineiro lá. Então tinha essas coisas, né? Aí quando a luz chegou, acabou, sumiu Mula Sem Cabeça, o Saci Pererê, o lobisomem. Falei que foi Jurema que acabou com eles todos. Não é uma falta de brincadeira, porque tem pessoas na minha família que ainda acreditam nesses contos, né? E aí então, em uma dessas dias que eu estava estudando, eu estudava com a lamparina. Aí eu cochilei. Quando eu cochilei, cabelo lambeu. Na lamparina. Na lamparina, você não estava acostumada. Não, eu estava estudando, mas me deu sono. Cansou. Aí queimou o cabelo. Aí, poxa, eu fiquei, agora, como é que eu vou para a faculdade assim? Né? E já estava perto de ir para a faculdade. Então, é isso. São pequenos detalhes nas nossas vidas que ninguém que não viveu não sabe. Só souberam, mas eu passei por isso. A Jurema está na Santa Úrsula. Mas não sabe como é que foi para chegar lá. Um dia eu peguei era um ônibus 454 que deixava na porta da universidade. Esse acabou. E eu me lembro que um dia eu cheguei na faculdade toda suja. O cara abusou de mim, do ônibus, mas o ônibus estava tão cheio que eu nem percebi. Entendeu? Quando eu cheguei lá, minha amiga falou, Jurema, banheiro já, banheiro. Aí eu fui pro banheiro, realmente tirar a roupa, minhas amigas da faculdade lavaram, sabe? Eu fiquei assim, tudo coisa para te fazer parar, na verdade, né? São situações, você sofre um abuso desse, você nem sabe quem fez isso em você. São coisas, tipo assim, eu sempre fui a única preta da sala. Eu era a única negra na turma, né? E assim, aí vai, né? Aí depois fui a única negra, a Benedita, até a Mari fala isso, né? Benedita, 10 anos depois eu e 16 anos depois ela. Né? Então, quando cheguei lá, Benedita passou. Quando só tinha eu de vereadora preta na Câmara. Entendeu? Todo lugar que eu fui, porque quando você sai do chamado lugar de negro, você vai ficar sozinha. Esse é teu medo. Vamos desmontar esse medo, vamos dar uma de psicóloga. Por favor, vamos desmontar esse medo aqui, entendeu? Porque esse é o medo da gente estar num lugar que não foi preparado por esse sistema para nós. Foi para eles. Imagina, Fundação Getúlio Vargas foi preparado para nós? Não foi, mas agora é. E aí? Estamos lá. Encarar os nossos medos, porque nós temos sim. Foi exatamente porque como não vou ter? Se a sociedade, que a luz adoeceu, inclusive, a questão da doença mental da mulher negra é uma coisa muito grave, porque ela nem sabe de onde veio a doença dela. A doença é essa falta de espaço, a doença é essa falta de visibilidade, a doença é essa falta do não querer. Ali, por isso, nossa marcha é para discutir o bem viver. Bem viver. Bem viver, nós precisamos de bem viver. É muito sofrimento de mulheres negras, sabe? De cuidar da casa, cuidar do filho, apanhar, sabe? Enfim, é muita coisa para uma mulher negra. É muito, não que as mulheres brancas também não passem por isso, mas geralmente tem uma outra história, né? Até porque a gente está falando de mulher negra, né? É nosso lugar de fala. Então, no nosso lugar de fala, eu vou falar disso aqui, que é o que me incomoda, que é o que mexe comigo, que me deixa indignada. Isso mesmo, eu fico indignada com a situação da mulher negra ainda hoje. Mas como já falei antes, né? Como eu sou otimista, eu acredito que talvez minhas netas vão ver um país melhor. Tem uma música do Martinho que talvez até por cantar um pedacinho. É exatamente isso. A gente vai ter uma liberdade, vamos cantar em tom maior,
vamos ter felicidade de ver um Brasil melhor. Isso é um samba do Martinho da Vila. É isso, gente. Olha só como a gente andou. Não começou comigo, começou lá atrás, com Abdias, né? Com um monte de coisa que foi feito antes da gente, sabe? E pra gente chegar aqui hoje, pra ter uma ministra aqui, pra ter uma jornalista aqui, uma outra jornalista ali. Sabe? Pra ter uma mulher aqui que tem essa história toda aí que vocês falaram, que tem hora que eu esqueço, tem hora que eu esqueço de algumas coisas. Muita história, muita vivência. É legado, né? Na verdade, no outro dia eu ouvi uma amiga falando sobre história e legado. História, não, é legado e herança. Herança é o que você pode dar pro teu filho, um carro, né? Pode dar um carro. Ele pode quebrar esse carro todinho. Herança, você pode dar uma casa e acabar. Mas legado não, legado é imortal. O que Marielle deixou pra gente é legado, é imortal. O que a gente está fazendo aqui hoje é legado, é imortal. Tá? Ninguém vai tirar isso da história, da história. Esse programa aqui hoje, ele vai estar colocado em algum lugar. E alguém um dia vai acessar e um dia 3 mulheres pretas sentaram num podcast, não sei o quê, pipipi, papapá. Legado. Nós estamos fazendo legado. E isso é muito importante, gente. É muito importante. Ô, Gabi, posso só pegar uma deixa do que ela falou de cotas? Por favor. A Jurema acaba de falar que foi relatora da lei de cotas na Alerj. Uhum. Em 2023, a gente consegue a aprovação da renovação da lei de cotas, onde eu já ministra, tendo que citar a Jurema, a Benedita, a Dilma, todo mundo que, né, compactou com aquilo ali, o ERJ sendo pioneira de tantas outras faculdades, e acampando no Congresso para que as pessoas entendessem ainda a importância da lei de cotas. Olha como é que são as coisas. A gente está falando aqui de uma marcha de não sei quantos anos atrás, agora acontecendo. E esse legado é um pouco disso também. Assim, eu falo com muito orgulho que eu sou fruto da lei de cotas, mas eu ouvi a senhora falando que foi relatora. E a gente conseguir fazer com que cotas fossem renovadas, tanto no serviço público quanto na universidade, depois de 20 anos de existência, depois de 10 anos de existência, acho que é a comprovação de que sem essa luta, a gente não conseguiria dar esse espaço, sabe? Da importância que tem essa mulher e tudo que a gente tem criado aqui. Aniele, e o papel das instituições? Você ministra as instituições públicas dentro desse contexto, esse apoio à marcha que o Ministério está dando, contribuindo para a luta, para a visibilidade da mulher de um modo geral. Qual é esse papel? É um papel importantíssimo, né? Ainda não temos ali, talvez, o número de cadeiras, vamos dizer assim, ou de lugares que poderíamos e deveríamos ter. Mas é um papel que, se a gente conseguisse transversalizar toda e qualquer instituição, a gente teria, com certeza, um Brasil melhor. Quando nós entramos para o Ministério, que eu e a ministra Esther levamos para o presidente o decreto dos 30% da Administração Pública Federal, era porque todos os cargos que nós tínhamos, Gabi, em sua maioria, pessoas pretas, inclusive principalmente mulheres negras, eram os terceirizados e os que ganhavam menos. E aí nós levamos para ele isso. Eu me lembro da pergunta do presidente para mim, Aniele, mas qual é o custo disso? E o orgulho que deu de falar assim, presidente, financeiro nenhum. Agora, político é imensurável, porque o senhor foi o que mais fez institutos federais, o senhor foi o que mais fez políticas de ações afirmativas, né, para lei de cotas e por aí vai em vários espaços. Então, se a gente quer que outras pessoas olhem para o governo e digam assim, vamos colocar cotas, a gente tem que dar o exemplo. Não dá para dar um exemplo tendo 20% de pessoas negras em espaços de poder e decisão nesse governo. Então, vamos melhorar isso aqui. Aí ele olha para mim, para a Esther e fala, ok, eu confio em vocês. E a gente conseguiu colocar o decreto. E foi um estrondo aquilo, porque nunca tem uma foto minha desse dia, Gabi, que é tão assim, é uma foto que eu guardo com muito carinho, porque na hora que ele assina o decreto, eu faço assim, eu olho pra cima e falo... Sabe aquela bufada de... Porque foi tanto trabalho, desde a transição, de convencer as pessoas, de pensar uma administração pública federal com a nossa cara. E defender isso depois no Congresso, defender isso em todos os lugares, porque quanto mais de nós ali, mais de nós vão se reconhecer e pensar assim, poxa, é possível. O que eu vivi ontem no Pedro II de Realengo, de ter alunos olhando e falando assim, esses professores me inspiram. E professores que
foram beneficiados de um projeto do Ministério da Igualdade Racial para cada vez mais fortalecer aquela famosa lei, a 10.639. E eu olhar aquele, assim, eu saí de lá tão impactada ontem, me arrepio de falar isso, porque é você ver que a política pública, quando ela é de fato aplicada, Gabi, as instituições precisam entender isso. Quando você coloca alguém como Jurema, como eu, como você nesses espaços, não é um favor. A gente tem capacidade para estar ali. Só que colocar as pessoas ali tem que ter também vontade política. Então, a vontade política, junto com o que você já viveu, você imagina o que é uma deputada ter o cabelo queimado por estar estudando à noite. Uma deputada que vai chegar ali e falar assim, eu vou pensar nessa luz de favela. Não tem como. Não tem como. Quando eu pensei esse Caminhos Americanos, que é esse intercâmbio, para professores, cara, eu pensei na minha trajetória. Eu tive pouquíssimos professores negros. Pouquíssimos. Eu tive pouquíssimas pessoas que olhavam para mim e falavam assim, pô, você já comeu hoje? Você tá aqui, você trabalhou de manhã, você tem sua filha aqui com você. Eu levava minhas filhas comigo para estudar. Então, assim, esse olhar as instituições precisam ter. Tanto que as salas de alimentação que nós criamos junto com a Anísia em todos os blocos da esplanada de ministério. É sobre isso, assim, acho que esse é o papel, um papel fundamental. É um papel que olha para os jovens que estavam, infelizmente, pós-pandemia, querendo tirar suas vidas porque não tinham perspectiva nenhuma de empregabilidade, de se manter vivo. A gente está no país que mais mata preto, que mais mata jovem preto. Sim, não é uma brincadeira quando a gente fala sobre isso. Enfim, eu acho que é um papel, para além do importante, é o papel político, simbólico, é o papel de abrir portas. É isso que eu espero que eu consiga deixar quando eu sair do ministério. De legado. De legado. A Aniele trouxe, falando da juventude, do encontro que ela teve ontem, né, da potência que foi. Para você, Jurema, qual é o impacto, né, dessa juventude, da juventude das mulheres negras, né, jovens, que estão dando continuidade com novas frentes de atuação? Para você hoje, quando você olha para trás, toda a sua trajetória, tudo que você passou, o que você enxerga para o futuro? Bom, primeiro eu fico super agradecida, né, por ter chegado no momento certo, né? Eu não sei porquê, né? Tem coisa que a gente não explica. Eu cheguei no momento certo, estava no lugar certo, lá no Morro do Andaraí, no lugar que não tinha saneamento básico, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, né? Mas só que isso me ajudou a pensar, principalmente mais à frente, que aquilo não era vida legal para as pessoas, né? Isso me impulsionou muito a lutar pela condição de vida da sociedade. A primeira creche pública daqui do município do Rio de Janeiro, é no Morro do Andaraí, o Winnie Mandela. A gente deu homenagem ao Winnie, né? Se dia que quiserem visitar, tá? É linda, linda, linda. E foi uma creche pública que a gente conseguiu. Porque, claro, eu da área de educação só queria saber de escola para criança, enfim, né? Então, aí eu vejo que essa minha geração fez muita coisa, eu tenho muitas companheiras falecendo nos últimos tempos. Mas eu ainda estou por aqui, ainda tem uma galera, espero estar por aqui por muito tempo. E ainda temos aí depois vem uma outra geração, mais duas. Aí eu fico feliz de ver, não só a estética da juventude negra hoje, ela é bombástica, né? Assim, um negócio assim, o cabelo da mulherada ninguém prende, não adianta. Né? E os meninos também, né? Dreads, sabe, tipo assim, o corporal, o corpo fala, né? Tem um livro que fala sobre o corpo fala. Então, elas têm um corpo mais aberto, o modo de falar é diferente do que eu era contida. Eu era uma pessoa muito... Não sei como é que depois eu virei faladeira, assim. Eu era contida. Ainda bem que isso aconteceu. Era contida. Então, a juventude hoje, ela tem... Sabe, eu vejo os garotos gritando fogo nos racistas. Eu falei, meu Deus, eles são diferentes mesmo. É outra coisa. Então, eles são mais raivosos, né? Mas também temos uma galera influencer, que eu acompanho todas, gosto muito. Principalmente a Carla Cotirene, que é a pessoa que eu mais sigo, né? Eu adoro as coisas que ela fala. Todo dia me dá uma aula, né? E então, é muito mais nova do que eu, tá me dando aula. Então, tá acontecendo até isso. A juventude tá até me dando aula. Tipo assim, tá, Jurema, tu achava que tu já sabia tudo? Toma na cara, ó.
na cara. Aprende mais, aprende pra poder fazer mais. Aí eu vejo isso, sabe? Aí vejo, sabe? A Aniele chegou com tudo, cara. Eu falei, caramba, a menina tem força mesmo. Legal, porque no início eu achava que era muito nova, como todo mundo, né? Claro. Né? Muito nova. Eu falei, mas como é que ela vai dar conta disso? E tá dando brilhantemente, né? Então, assim, essa juventude que tá aí, não tá passeio, não tá brincadeira, não. É claro que vão ter sempre até de direita, né? Digamos. Vai até ter, mas isso faz parte da democracia. Mas eu acho que a maioria da juventude que hoje está aí está atuando, seja no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Então, se eles não estão no movimento, eles estão em movimento. Entendeu? Então, assim, eu fico vidrada quando eu vejo jovem falando um monte de coisa e falando muitas coisas que eu falava 30 anos atrás, repaginado. Eu falei, bem, eu sempre falei isso, mas tá repaginado para o novo tempo. Atualizado. Né? Atualizou, né? Então é isso. Eles estão com tudo e não estão prosa. Ainda bem. Que muito bom, né? Aniele, o Ministério está apoiando a marcha, né? Você é atuante, participativa, literalmente. O que, enquanto governo, né, vocês esperam que, com essa iniciativa, com esse apoio? Para além da visibilidade, para além do reconhecimento do trabalho que a gente sabe que vai sair dali, uma mudança de fato na sociedade. Para mim, assim, é o que marca, né? Tanto a primeira marcha, de tudo que eu estudei, não estava presente, morava fora, mas a minha irmã estava. Uhum. E agora tá nesse lugar, tá nesse espaço, com tantas companheiras também, que tem uma coisa assim, Gabi, que eu, durante esse período de 2018 para cá, eu já tinha muito esse sentimento, mas o sentimento que eu tenho de gratidão para as mulheres negras que me deram a mão, que estenderam a mão para mim, eu acho que era o mínimo que eu poderia fazer. Porque quando eu fui mandada embora dos empregos, né, por ser irmã de Mari, eu fui bater na porta de Lúcia Xavier, em Crioula. E eu me lembro que eu fico os primeiros 20 minutos de reunião chorando, sem saber por onde eu começaria. E a Lúcia vira pra mim e fala assim, você ainda não sabe, mas você vai ser muito importante pra gente ainda. Então agora você vai se acalmar e a gente vai te ajudar por onde você vai seguir. E não foi partido, não foi a galera branca que usava a imagem da Marielle pra tripudiar em cima daquilo e crescer. Foram as mulheres negras que me acolheram. Foram as mulheres negras desse estado que me abraçaram e falaram, vamos. E eu só chego aqui muito também por esse senso de coletividade, claro. Infelizmente por uma tragédia, mas também pelo que a gente construiu após essa tragédia. Então, o que eu espero dessa marcha, para além do legado que a gente está falando aqui, é que a gente consiga conscientizar as pessoas de que a gente vai marchar até a gente ter tudo que a gente merece ter. Tudo que nos foi tirado, tudo que é nosso, tudo que é de direito. Então, o bem viver, ele representa isso, essa coletividade, né? O bem viver, ele representa a gente pensar um projeto político de país com a nossa cara. Eu confesso para você que desde que fui jogada, né, já fazíamos política? Fazíamos, né? Quando a luz faltava na favela da Maré, que a gente ia lá ligar, quando pegava água, a fila do telefone. Minha mãe tinha um telefone que a gente organizava a fila do telefone daquele prédio, dentro do Conjunto Esperança. A gente fazia, mas esse fazer política, ele vai muito além de você estar num lugar institucional. É óbvio que ali você faz a política institucional. Então, pra mim, Gabi, é esse entendimento que faz sentido. Esse entendimento de esperar que as pessoas que fazem parte de um governo federal hoje, enquanto eu estiver, de catucar isso. Olha, a transversalidade ela é importante, porque se a saúde da população negra for atendida, a gente ganha o país inteiro. É a famosa frase da Angela Davis, de quando a mulher negra se movimenta, todo mundo se movimenta. Mas não dá para ser um movimento individualista, tem que ser um movimento coletivo. E eu acho que é isso que me move e é isso que eu espero que a gente consiga a partir da marcha, mas que fique de legado para outras gerações. Jurema, como cada mulher ela pode se engajar, né, nessa luta coletiva? Tem as mulheres que já fazem parte dos movimentos, mas tem as mulheres que de uma forma ou outra contribuem e tem as que ainda não floresceram para essa luta coletiva. Na sua avaliação, como que elas podem se engajar? Como que ou a gente pode mobilizar? Ou, o que pode acontecer para a gente angariar mais? Ó, a marcha por si só já tem feito isso, tá? O pessoal trabalha convocando, batendo na porta, né? Para chamar pessoas que não participam.
Fora disso, tem os próprios movimentos sociais locais, que são as associações de moradores, né? E por onde as mulheres, onde você vai buscar as principais necessidades. Falta de escola, falta de creche, falta de posto médico. Então, isso é uma chamada, né? Não talvez especificamente, no meu caso, não começou por política. Nem dá tempo de dizer, não deu tempo de falar, não. Não foi por causa da política que eu comecei. Eu comecei a militar por causa da associação de moradores, porque eu estava vendo muito assassinato na minha comunidade. E a gente conseguiu, na época, prender. Naquela época, tem muito tempo, vocês não se lembram do caso Marli? Alguém aqui se lembra? Não. Precisam saber. Depois busca lá no Google. Caso Marli. Ivan Lins até compôs uma música linda para ela. O irmão dela, foi assassinado pela polícia. E naquela época, 70 e pouco, 78, ela falou que ela não ia ter, na literatura grega, no caso da Antígona, né? Que ela quer enterrar o irmão e ela não conseguia enterrar. No caso da Marli, ela queria desenterrar quem matou o irmão, que era um policial. Aí ela começou a fazer uma briga, e era uma briga feia. Eu era bem quase menina, eu vi aquilo. E aí um dia ela conseguiu passar o batalhão, que ela sabia que tinha matado o irmão dela, em revista. Aquela mulherona negona, forte, preta, os policiais de lado, e ela reconheceu. Ela é um escândalo, essa mulher. Alguém tem que dar uma medalha para essa mulher. Acho que ela já até morreu. Mas muita gente pouco fala dessa mulher. E eu, na época, eu vi Marli, falei, gente, que mulher forte, que corajosa, brigou com a PM. Logo depois eu arrumei a briga com a PM. Acho que esperava. Alguém viu isso e falou, nossa, que mulher forte. Aí me inspirei e arrumei briga com a PM também. Consegui que o tal do PM que matou o trabalhador da minha comunidade, que estava descendo de madrugada com uma marmita, ele achou que a marmita era um revólver, mandou bala em cima do rapaz e matou. Aí eu comprei a briga, eu era presidente da associação, eu nem era presidente ainda, eu era professora do Mobral. Arrumei briga com a polícia, aí conseguimos com o Nicodemos, né, que é do Projeto Legal, ele foi nosso advogado, e a gente conseguiu identificar o policial e ele foi preso por muito tempo. Falei, a Marli me ensinou, então é assim, nosso espaço vem de longe. Alguém me deu a luz para que eu não deixasse aquilo. A Marli não deixou, o caso do irmão em branco. E eu não consegui, né? O nome do rapaz era Laurimar. A família dele era uma família grande, da comunidade, e a gente conseguiu também que esse cara fosse preso. Então é assim, né? Então, a juventude, o que eu espero dela é isso, que ela se inspire nas mulheres que vieram antes de mim, inclusive. Na Marli. Sabe, eu sempre tenho falado da Marli para ver o pessoal vai lá e busca no Google. Pesquisar sobre ela, né? Marli, caso Marli, o nome. Então, ela buscou por justiça, né? Então, a gente hoje está precisando assim no Rio de Janeiro, onde morre tanto jovem, sabe? Morre como se estivesse com inseticida, matando, sabe? Essa é a visão que eu tenho. Visualmente falando, é isso assim, como se tivesse uma lata de inseticida e matando a juventude preta. Então, é por isso que aí, essas mulheres que estão nas comunidades, independente de religião, de crença, de opção sexual, tem que vir para a luta. A gente está falando de bem viver. E bem viver significa você poder ter o filho sair de casa e você ter certeza que ele vai voltar. Né? Porque isso mexe muito com a mente da mulher preta. Muita coisa. Eu sei que meu sobrinho, eu tenho 3 meninas. E minhas irmãs que sempre tiveram meninos. Eu morria de medo de sair de camisa de futebol, com boné na cabeça e falar, meu Deus, vai ser parado pela polícia, né? Então, e eram parados mesmo. Então, esse é o medo que toda mãe preta tem. O filho na rua, ser revistado e, de repente, jogarem alguma coisa no garoto, se ele reagir, e muitos reagem, te coloca uma besteira dentro da mochila e te leva preso. Então, isso a gente não pode continuar. Eu não tenho nada a ver com isso, tem tudo a ver com isso. Se você tem filho, você tem filha, seu filho está na escola, seu neto está na creche, se não tem, tu tem tudo a ver com isso. Vem com a gente. Vem com a gente. Eu gostei desse exemplo que você trouxe, né? Essa aproximação em relação ao filho, que a mãe tem medo do filho, que vai sair, leva documento, não usa tal roupa assim, não fica correndo muito. Correr também, né? Preto não pode correr, não pode. Né? Porque é bandido. Eu gostei desse exemplo porque ele
aproxima as pessoas. Então, para mostrar que a luta não é de quem tá lá no ministério, de quem tá Não. na prefeitura. A luta é de todo mundo. É cada um fazendo a sua parte. Eu gosto quando a Aniele fala da transversalidade. Não é uma luta que tem que ser do movimento negro. Não é uma luta que tem que ser do Ministério da Igualdade Racial. É uma luta que perpassa a saúde, educação, né? A saúde, então, a saúde tem o maior índice de mulheres que apanham e elas são... vão lá e o pessoal dá como ela bateu com a cara na parede. Quando a gente sabe, depois quando a pessoa volta, a gente sabe que a pessoa apanhou. Foi uma violência doméstica. Foi violência doméstica. Criança sofre a beça e não coloca o conselho tutelar na jogada. Entendeu? Então, assim, a saúde é muito importante na questão da violência e até nas doenças, né, que acomete a maioria da comunidade negra. Seja hipertensão, anemia falciforme. Então, a saúde tem que ser parceira da gente. A educação, eu já falei, creche, né? A questão, por exemplo, da dificuldade dos nossos alunos negros conseguirem se alfabetizar. E agora estão dando um monte de laudo, né? Agora dá laudo, TDAH, não sei o quê. Quando, na verdade, tem que ter uma investigação muito mais profunda. Minuciosa para saber. Então, a saúde também tem que ser muito parceira nossa. Habitação nem se fala, tem que ter casa para o povo preto, né? Que até hoje a maioria ainda tá vivendo numa senzala, ainda no Rio de Janeiro, e outras, né? Enfim, tecnologia, tudo tem que ser transversalizado conosco. Bom, estamos chegando ao fim. Sempre falo isso. É um papo muito importante, assim, a gente abordar isso, chamar as mulheres, chamar as pessoas para seguirmos juntos, né? Porque não se trata de um ou outro, se trata da coletividade, se trata de você, sabe, da sua família, se trata de todos. Diante disso, Aniele, eu queria pedir para que você deixasse as suas considerações finais, de repente alguma coisa importante que a gente não abordou, mas a gente tem que falar, esse é o momento. Primeiro, agradecer, uma honra, uma gratidão enorme, imensa de estar aqui, Gabi. Obrigada pelo convite, uma honra estar com a senhora de novo, sempre. Toda vez que eu penso nesse projeto que a gente defende, eu penso muito nessa memória e nessas escrevivências que a gente vem construindo ao longo dos anos, né? Ao longo das nossas vidas. E a Jurema trouxe o ponto da Juventude Negra Viva, que é algo que para mim também é inegociável. Eu acho que é isso que eu encerraria a minha fala. Existem pautas para nós, mulheres negras, para nós, povo preto, que são inegociáveis. Para mim é inegociável a gente não falar sobre a nossa luta de nos mantermos vivos e vivas. Nenhuma pessoa no mundo merece morrer como a Marielle foi assassinada, como um bicho. Como as pessoas depois pensaram, a descartabilidade que foi usada, inclusive, no júri para falar da minha irmã. Nenhum de nós, né? E a normalização dos corpos negros tombando dia sim, dia também, nesse país, a gente não pode aceitar. Então, isso para mim é inegociável. É inegociável pensar um futuro que tenha a nossa cara, um futuro que tenha memória, um futuro que tenha legado, um futuro que nos enxergue de fato como a gente merece ser tratada. Um futuro que tenha cada vez mais uma diversidade, mas que também tenha os valores, que tenha ali todos os passos que as pessoas negras deram. Acho que é um pouco disso, assim. Então, essas pautas que são inegociáveis, são pautas que a gente tem levado com muito afinco. Claro que tem muito a ser feito. Claro que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas à frente do Ministério da Igualdade Racial, mas eu tenho dito que isso precisa ser cada vez mais política de Estado, não somente de governo. Então, pensar esse Congresso como vota contra o trabalhador, como vota contra pessoas pretas, como vota contra o que a gente defende, é também, ao mesmo tempo, saber o tanto de luta que a gente ainda tem por um futuro que a gente acredita. Acho que é isso, assim. Eu vou seguir falando que as pautas inegociáveis são as pautas que defendem as pessoas negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIAPN+, e que as pessoas vão, sim, aceitar que os nossos corpos precisam estar de pé, vivos e vivas, para que a gente possa sonhar com um país melhor, com a nossa cara, do nosso jeito. É e isso. em todos os espaços. Em todos os espaços. Jurema. Orgulho, né, gente? Assim, ver que ela...
assim, né? Quase meu filhote. Falando essas coisas todas. Fica bobo, né? Assim, pô, que legal que o nosso espaço vem de longe, sabe? Que legal que ela tá dando continuidade, sabe? Foi muito árduo. Foi difícil para ela assumir esse lugar. Porque foi uma perda incalculável, né? Então, assim, que ninguém nunca vai trazer de volta. Ninguém vai trazer de volta. O dia que me acordaram, foi da Andara Nenuí que me acordou. Nenuí, né? Assim, alguém veio, eu tava dormindo, alguém falou, mãe, a Marielle morreu. Eu nem acreditei, eu achei que eu tava sonhando. Mataram a Marielle. Eu falei, como? Ele veio, aí eu até que consegui pular da cama e fui lá, liguei a televisão. Uma coisa, sabe, que é pra sempre, cara, sabe? Como é que eu vou esquecer esse dia? Como? Como uma mulher que tava só lutando pelas coisas que a gente acredita, sabe? Pela nossa luta, pela nossa vida, pela nossa história. Então, vou ter que parar de falar, porque o negócio deu ruim aqui. Ou deu bom, né? Então, hoje a Nelly dando seguimento a esse trabalho que a gente começou lá atrás, que ela não estava nem no Brasil, né? 79, 80. Me lembro, gente, eu tive um encontro com o Fidel Castro, com o Luiz Carlos Prestes, com todo mundo que voltou, né? Com o Enfio. Tive um encontro com o pessoal que voltou, que tinha sido expulso, né? Caçado. E a gente, quando chegou aqui, sabe? E saber que hoje a gente tem um grupo que é contra aonde nós chegamos. Mas é dever deles. Eles estão no lugar deles. Nós estamos no nosso lugar. Defendendo o direito de viver. Defendendo a qualidade de vida. Defendendo o bem viver. E a marcha vai mostrar isso. Para quem não acredita na nossa força, quem viver verá. É isso, nossa, projetou para o futuro, adorei. Encerramento em chave de ouro. Jurema, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua luta, pela sua força, por tudo que você fez. Aniele, agradeço também por ter participado, por tudo que você tem feito e muito mais que fará. Obrigada mesmo. E assim eu encerro mais uma Empoderação. Agradeço a você que está aqui juntinho da gente, acompanhou até aqui. Foi emocionante, não foi? Eu sei também, eu me segurei aqui muito para não chorar, para conseguir dar continuidade, mas ao mesmo tempo fortalece a gente, dá coragem, saber que juntas a gente consegue, ó, muito mais. Tá bom? Te espero no próximo Empoderação. Tchau, tchau.